Você diz que está praticando estoicismo, que aprendeu a não reagir, a ignorar provocações, a não se envolver. Repete para si mesmo que está acima dos conflitos, que silêncio é domínio, que evitar confronto é evolução. Mas existe uma pergunta incômoda que você vem evitando responder. Isso é realmente força, ou só medo disfarçado de filosofia? Porque há uma diferença brutal entre escolher não reagir e simplesmente não conseguir se posicionar. Se essa ideia já te provocou, se inscreve no canal agora e comenta de onde você está assistindo, porque essa conversa é para quem quer verdade, não conforto. O problema não começa no comportamento. Começa na narrativa que você construiu para justificar esse comportamento. Você não diz, eu tenho medo de confronto. Você diz, eu não entro em discussões inúteis. Não diz, eu evito me impor. Diz, eu preservo minha paz. Não diz, eu me sinto desconfortável em discordar. Diz, eu aprendi a aceitar as pessoas como são. E assim, pouco a pouco, você transforma a evasão em virtude. Só que o corpo não mente. Observe o que acontece quando alguém ultrapassa um limite seu. Existe serenidade, ou existe tensão. Existe escolha consciente, ou um travamento imediato. O estoico verdadeiro permanece calmo porque poderia agir, mas decide não agir. Quem está fugindo permanece calado porque não consegue agir, mesmo querendo. Essa é a diferença que muda tudo. O estoicismo nunca foi sobre passividade. Nunca foi sobre aceitar tudo. Nunca foi sobre virar alguém incapaz de se posicionar. Pelo contrário, ele exige clareza, firmeza e responsabilidade sobre a própria postura. Mas isso é difícil, muito mais difícil do que simplesmente evitar qualquer situação desconfortável e chamar isso de equilíbrio. Evitar confronto dá alívio imediato. Você escapa da tensão do momento. Ninguém te olha estranho. Ninguém te questiona. Ninguém reage. Parece que funcionou, mas esse alívio cobra um preço silencioso. Cada vez que você se omite, envia para si mesmo uma mensagem perigosa. Minha posição não importa o suficiente. Repita isso por meses, por anos, e você começa a acreditar. Você começa a se adaptar a espaços menores, a aceitar decisões sem participar, a concordar para encerrar conversas, a rir de coisas que não achou graça, a dizer tanto faz quando, na verdade, não era tanto faz. E tudo isso vai sendo acumulado enquanto você continua dizendo que está apenas sendo racional. Mas racionalidade não elimina a necessidade de limite, não elimina a necessidade de expressão, não elimina o fato de que relações humanas exigem posicionamento claro para funcionarem de forma saudável. Quando você confunde estoicismo com neutralidade constante, você deixa de ser percebido como alguém centrado e passa a ser percebido como alguém ausente. E a ausência não gera respeito, gera adaptação. As pessoas aprendem rapidamente que você não cria resistência, que você não corrige rota, que você não confronta desvios. E quando não há resistência, o ambiente ocupa o espaço inteiro. Você pode até acreditar que está mantendo controle interno, mas externamente está abrindo mão de influência. Está permitindo que decidam por você, falem por você, avancem sobre você. Não porque querem te prejudicar, mas porque você nunca sinalizou o contrário. O silêncio, nesse caso, não é disciplina. É comunicação involuntária. Ele diz, não vou me colocar. Ele diz, não quero tensão. Ele diz, faça como achar melhor. E o mundo responde exatamente a isso. Muitas pessoas usam a ideia de aceitar o que não controlam como desculpa para não enfrentar o que controlam completamente. A própria voz, a própria postura, a própria capacidade de dizer não. Aceitar o incontrolável é sabedoria. Mas deixar de agir onde você tem responsabilidade não é sabedoria. É evasão emocional sofisticada. Você não está sendo forte quando evita toda a fricção. Está apenas evitando descobrir se conseguiria sustentar sua posição. E essa dúvida silenciosa começa a corroer sua autoconfiança. Porque, no fundo, você sabe. Sabe das vezes em que queria ter falado.
Sabe das situações em que saiu com a sensação de ter se traído. Sabe que chamou de calma algo que parecia muito mais um recuo. O nome disso não é estoicismo. É medo treinado para parecer virtude. O medo de confrontar raramente aparece de forma explícita. Ele não diz estou com medo. Ele se apresenta como prudência exagerada, como tolerância infinita, como uma necessidade constante de manter o ambiente estável. Você começa a acreditar que qualquer tensão é sinal de erro, que qualquer discordância é algo a ser evitado, que toda firmeza corre o risco de virar agressividade. E assim, sem perceber, você vai eliminando da sua vida algo essencial, a capacidade de se afirmar sem culpa. Só que viver assim cria um paradoxo interno. Por fora, você parece controlado. Por dentro, sente que está sempre cedendo mais do que gostaria. E essa diferença entre o que você mostra e o que você sente vai criando um desgaste difícil de explicar. Não é raiva direta, não é tristeza clara. É uma sensação constante de estar desalinhado consigo mesmo. O estoico não vive desalinhado. Ele trabalha justamente para que pensamento, emoção e ação caminhem juntos. Quando algo precisa ser dito, ele diz, sem drama, sem excesso, sem necessidade de vencer ninguém. Apenas diz, porque manter a própria integridade vale mais do que manter uma aparência de tranquilidade. Já quem evita confronto passa a viver administrando desconfortos acumulados. Pequenas concessões diárias que parecem insignificantes isoladamente, mas que, somadas, criam a sensação de que você está sempre se adaptando ao mundo e nunca participando dele de verdade. Você começa a perceber que opina menos, decide menos, interfere menos, não porque quer, mas porque se acostumou a não ocupar espaço. E quanto menos espaço ocupa, mais difícil parece ocupar novamente. É como se tivesse desaprendido. Esse é o efeito silencioso da evitação. Ela enfraquece aquilo que você não usa. A habilidade de se posicionar é como qualquer outra. Se você não pratica, ela enferruja. O primeiro impulso diante de um conflito passa a ser recuar, não analisar, não escolher, apenas recuar. E depois racionalizar o recuo, dizendo que foi maturidade. Mas maturidade não é ausência de reação. É escolha consciente de como reagir. Existe uma diferença enorme entre não levantar a voz e não ter voz alguma. Entre manter a calma e desaparecer. Entre observar antes de agir e nunca agir. Quando essas linhas se confundem, você começa a chamar de equilíbrio aquilo que, na verdade, é desconexão da própria firmeza. E as pessoas ao redor sentem isso. Elas podem até não perceber de forma consciente, mas ajustam o comportamento. Passam a te consultar menos, a considerar menos suas preferências, a testar pequenos avanços sobre seus limites, não porque decidiram te desrespeitar, mas porque você nunca mostrou claramente onde termina o território. Limites não expressos não existem na prática. E toda vez que você aceita algo que te incomoda só para evitar uma conversa, está reforçando para si mesmo que aquela conversa seria insuportável. Isso aumenta o medo na próxima vez. E na próxima. Até que o simples ato de discordar parece algo enorme. Só que o estoicismo real não foge do desconforto necessário. Ele entende que desconforto faz parte de viver com clareza, que dizer o que precisa ser dito, de forma serena, não destrói relações saudáveis. Pelo contrário, organiza relações, torna expectativas visíveis, evita ressentimentos silenciosos. Evitar confronto pode manter a superfície calma, mas agita tudo por dentro. E ninguém constrói força interior acumulando coisas que gostaria de ter dito e não disse. Existe um momento em que você começa a perceber que não está evitando confronto apenas com os outros. Está evitando confronto consigo mesmo. Porque, no fundo, você sabe quando está cedendo além do que considera justo. Sabe quando está dizendo tudo bem sem estar tudo bem. Sabe quando está escolhendo o caminho mais confortável, não o mais íntegro. E é exatamente aí que a filosofia deixa de ser prática e vira discurso.
Falar sobre autocontrole é fácil. Difícil é sustentar presença quando alguém discorda de você. Difícil é manter a calma enquanto afirma um limite. Difícil é aceitar que ser equilibrado não significa ser sempre agradável. O verdadeiro teste não está em permanecer calado. Está em conseguir falar sem perder o centro. Quem tem medo de confronto tenta eliminar qualquer situação onde isso seja necessário. Quem desenvolve firmeza aprende a atravessar essas situações sem se desorganizar. A diferença parece sutil, mas muda completamente a maneira como você vive. Quando você evita confronto, passa a viver antecipando possíveis desconfortos. Calcula palavras demais, ajusta comportamento demais, se adapta demais. Sua energia deixa de ir para construir algo e passa a ser usada para prevenir tensões que talvez nem existissem. Isso cansa, isso drena, isso reduz sua espontaneidade. E então você começa a se sentir distante até de coisas que antes eram naturais. O estoico não vive em estado de prevenção. Ele vive em estado de prontidão. Ele não busca conflito, mas também não se esconde dele. Existe uma tranquilidade diferente em quem sabe que consegue sustentar uma conversa difícil. Não porque gosta dela, mas porque não depende de evitá-la para se sentir bem. Quando você não precisa fugir, o medo perde função. Já quem sempre evita, precisa manter o ambiente sob controle constante. Qualquer desvio gera ansiedade, qualquer discordância parece ameaça. Qualquer necessidade de se posicionar vira algo grande demais. Não porque seja grande, mas porque você deixou de praticar. Com o tempo, essa evitação começa a afetar até sua identidade. Você passa a se ver como alguém que não é de confronto, como se isso fosse um traço fixo. Mas não é. É condicionamento, é repetição. É um padrão aprendido que pode ser desaprendido, desde que você pare de protegê-lo com justificativas nobres. A ideia de que firmeza é incompatível com serenidade é uma das maiores distorções que existem. Você pode ser calmo e claro, pode ser respeitoso e direto, pode ser estável e ainda assim dizer não. Na verdade, é exatamente isso que constrói respeito real, porque respeito não nasce da sua capacidade de suportar tudo. Nasce da sua capacidade de mostrar, sem agressividade, onde você está. Quando você faz isso, algo muda imediatamente na sua postura. O corpo não recua tanto, o olhar não desvia tanto. A fala não precisa de tantas explicações. Você para de negociar sua própria presença. E, curiosamente, o ambiente fica mais simples, não mais difícil. Pessoas ajustam o tom. Relações ficam mais claras. Decisões deixam de te atravessar sem participação. Não porque você exigiu algo, mas porque deixou de se retirar silenciosamente. O medo de confrontar faz você acreditar que falar vai complicar tudo. Mas, na maioria das vezes, é o silêncio contínuo que complica, criando camadas de coisas não ditas que nunca se resolvem. Ser estoico não é se calar para sempre, é não se perder quando precisa falar. No fim, a pergunta não é se você deve falar mais ou menos. A pergunta é se o seu silêncio é uma escolha ou uma fuga bem justificada. Porque fugir com argumentos bonitos continua sendo fuga, e quanto mais você sustenta essa narrativa, mais distante fica daquilo que realmente constrói força, a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando há tensão. Ser estoico não é viver anestesiado, não é se tornar alguém que aceita tudo com a mesma expressão neutra. Não é transformar desconforto em algo proibido. É desenvolver estrutura interna suficiente para atravessar o desconforto sem perder direção. Isso inclui, inevitavelmente, momentos de confronto. Não confronto agressivo, não disputa de ego, mas o confronto inevitável de quem precisa afirmar limites, corrigir rotas, dizer verdades simples. A vida exige isso de qualquer pessoa que queira existir com dignidade. Quando você evita sistematicamente essas situações, começa a pagar um preço silencioso. Sua confiança deixa de vir da ação e passa a depender da ausência de problemas. Você se sente bem
apenas quando nada te desafia, apenas quando ninguém te contraria, apenas quando o ambiente está perfeitamente controlado. Isso não é estabilidade. É fragilidade dependente de silêncio. E silêncio demais não fortalece, amolece. Ele cria uma zona onde você nunca testa sua firmeza, nunca exercita sua clareza, nunca descobre que é capaz de sustentar uma posição sem desmoronar. Você passa a acreditar que está preservando paz, quando na verdade está evitando crescimento, porque crescimento exige atrito, exige ajuste, exige momentos em que você precisa se colocar de maneira limpa, sem desculpas. A verdadeira tranquilidade não vem de eliminar todo o confronto. Vem de saber que você consegue lidar com ele quando aparece. Quando você entende isso, o estoicismo deixa de ser uma máscara e vira prática. Você continua escolhendo batalhas, continua ignorando provocações inúteis, continua mantendo a calma diante do que não importa, mas para de se esconder atrás dessa mesma calma quando algo importa. Você fala. Curto, claro, sem carga emocional desnecessária, e depois segue, sem ruminar, sem precisar convencer, sem transformar aquilo em drama, apenas porque era necessário, apenas porque permanecer calado teria sido, dessa vez, uma forma de se abandonar. É nesse ponto que o silêncio volta a ser força. Não porque você depende dele, mas porque ele não te domina mais. Ele vira ferramenta, não refúgio, escolha, não padrão automático. Você deixa de ser alguém que evita confronto e passa a ser alguém que não precisa temê-lo. E isso muda tudo. Muda sua presença. Muda sua postura. Muda a forma como o mundo responde a você. Porque agora existe algo ali que antes não existia. Alguém que não desaparece quando a situação exige clareza. Estoicismo nunca foi sobre se esconder da vida. Foi sempre sobre ter coragem suficiente para vivê-la sem se trair.